atuações do Banco Central no dólar, swap cambial, swap reverso, o que é tudo isso, leilão de volatilidade que trava as negociações do dólar, por que isso acontece, vou explicar tudo nesse vídeo para você. Fala comigo, tubarões mercado financeiro, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, vamos lá explicar o passo a passo de tudo que acontece aí em relação ao Banco Central, a atuação do Banco Central, leilões que vem acontecendo por conta da alta volatilidade do dólar e tudo mais, beleza? Então vamos começar da onde? Do começo, ok? Do começo a gente precisa entender o regime cambial que o país, o Brasil, trabalha, ok? Isso serve para outros países também, mas a gente está falando aqui especificamente sobre o Brasil. Existem três regimes cambiais. O primeiro deles é o flutuante, né? O que seria o flutuante? É onde a moeda trabalha livremente, ou seja, oferta e demanda, que define o preço. Se as pessoas saírem comprando, o preço sobe. Se as pessoas saírem vendendo, o preço vai cair. Não tem nada nem ninguém para segurar ali a cotação da moeda. Esse não é o caso do Brasil, tá? Porque como a gente sabe, existe a atuação do Banco Central. Outro regime de câmbio que existe é o regime de câmbio fixo, onde o governo estabelece o quanto vale a moeda. Então o governo chega lá, senhor presidente, e fala assim: R$1 é igual a $1. Ponto. É aquilo ali e acabou. Não existe negociação. Num caso aí de câmbio fixo, não existe essa especulação que a gente faz. Não existiria day trade em dólar. Você poderia fazer day trade em ações e outras coisas, mas em dólar, em moeda, não vai existir, porque o câmbio é fixo, é estabelecido pelo governo. E o que a gente faz é operado na variação do câmbio. Então, se ele não é fixo, não é flutuante, o que ele é? Ele trabalha numa banda cambial, ou regime semi-flutuante, tá? Como também é conhecido. Então, o que é o regime semi-flutuante? Existe a movimentação, a oferta e a demanda movimentam o preço, como a gente vê, o dólar subiu 2%, o dólar caiu 5%, etc, etc. Mas o governo intervém na moeda, ele atua ali diretamente no câmbio para poder segurar a cotação, seja ela para baixo ou seja ela para cima. Claro que não é o caso ultimamente, porque o real está mais desvalorizado do que... Tá mais desvalorizado do que, Amanda? Fala uma coisa que tá muito desvalorizada aí. Mais desvalorizado do que Peugeot 0 km. Não. Com os 2 anos de uso já tá muito desvalorizado o Peugeotzinho. Então, cara, o real tá bem desvalorizado. Foi uma das piores moedas aí em relação ao dólar do ano de 2020, tá? Então, como eu ia dizendo, existe a operação para derrubar o dólar, vamos assim dizer, e existe a operação reversa, que é chamada de swap reverso, para poder subir a cotação do dólar. Como a nossa cotação do dólar está muito alto, é óbvio que as atuações do governo, do Banco Central, vai ser para poder derrubar o dólar. Agora, se o dólar tivesse lá, por exemplo, a 1,50 e o governo falasse, não, cara, a gente precisa subir um pouco essa cotação do dólar, porque não está sendo viável as exportações, porque o nosso país importa e exporta. Eu não sei ao certo, mas eu acredito que o Brasil é um país mais exportador do que importador, tá? Claro que tem os ramos, né? Nos ramos de commodities, o Brasil é muito grande, aí em soja, milho, etc e tal, mas no ramo de tecnologia, por exemplo, é tudo importado. A gente não exporta muita tecnologia. Mas enfim, não é esse o assunto do vídeo. Então vamos supor aí que o dólar tá a R$5 e cai para 3. Cara, o exportador já está tomando um prejuízo aí de 40% por conta da variação cambial. Então o governo pode atuar dessa maneira, se ele achar que fica melhor para a economia, e subir um pouco a cotação da moeda. Então é assim que se trabalha num regime semi-flutuante, num regime de banda cambial, tá? O governo tem as faixas dele ali. Se você olhar no dólar aí, coloca dólar futuro e puxa anos, você vai ver que o dólar chegava na faixa dos 4,20, o governo derrubava o dólar de novo, caía lá para 3,70, por aí vai. E ficou nessa lateralização um bom tempo, até que no ano passado, com a pandemia e tudo mais, o dólar veio explodir aí na tendência de alta.
tá? Mas o dólar trabalha em faixas que o governo escolhe. O governo escolhe quando quer atuar aí no câmbio e segurar a cotação, beleza? Então, essas atuações que eu estou falando, essas atuações que acontecem, são chamadas de ofertas swaps, ou swap cambial. O swap cambial nada mais é do que essa oferta, essa intervenção do Banco Central diretamente no câmbio. O objetivo disso, claramente, é derrubar o preço do dólar ou subir o preço do dólar, sendo o swap reverso. Então, quando você ouvir falar em swap cambial, você sabe que o Banco Central está atuando para derrubar o preço do dólar. Quando você ouvir falar de swap reverso, você sabe que o Banco Central está atuando para tentar subir a cotação do dólar. O que eu acho que vai demorar um tempo aí para a gente poder ouvir falar em swap reverso. Mas beleza, você já está sabendo aí quando isso acontecer. E aí você deve estar se perguntando agora, cara, mas beleza, se o Banco Central faz isso, por que que às vezes o preço cai e por que que às vezes é anunciado o swap cambial e não tem nenhuma movimentação ali efetiva na moeda? Porque existe o swap cambial antecipado e existe o swap cambial surpresa. E quais são as principais diferenças entre o swap cambial surpresa e o antecipado? Não precisa pensar muito, né? Um é falado antes, então imagina que hoje, no final do pregão, o Banco Central chega e fala assim: amanhã será negociado 400 milhões em swap cambial, em oferta de swap cambial. Amanhã, quando o mercado abrir, já tá todo mundo sabendo que teve o swap, que o Banco Central ofertou, todo mundo teve tempo de se planejar, os dealers, né? Dealers nada mais é a tradução do que negociantes. Então, os dealers do Banco Central, os negociantes aí que negociam diretamente com o Banco Central, já tiveram tempo de pensar o que vão fazer com a posição, se vai comprar mais, se não vai, se vai desfazer, enfim. Eles tiveram tempo porque foi anunciado antecipadamente. Só que, às vezes, a volatilidade está muito alta, o dólar está puxando aí para cima, né? Porque, como eu já disse, o swap vem para derrubar, então nunca vai acontecer um swap num dia de tendência de baixa, a não ser que seja um swap reverso. Então o mercado estando nessa volatilidade muito alta, em tendência de alta, o Banco Central pode decidir no meio do dia, no meio do pregão, surpresa ali, e falar: ó, 400 milhões de oferta de swap. E aí os negociantes, os dealers, como eu disse, vão ter que pensar: cara, eu vou comprar, eu não vou comprar, eu vou desfazer, o preço que o Banco Central está oferecendo é bom, é ruim, então o que eu faço? Tá? Então, por isso que acontece uma movimentação muito rápida e muito bruta aí no dólar futuro quando acontece um swap cambial, porque vem uma notícia surpresa e os negociantes precisam tomar as decisões ali em segundos, tá? Muitos deles têm robôs, algoritmos aí que saem vendendo muito rápido ou comprando, seja lá o que eles precisam fazer, tá? E acabam pegando a atuação. Para nós que somos humanos, tá? Você opera com seu olho na tela, ou até mesmo você que opera com algum algoritmo, cara, muito difícil, até mesmo de um algoritmo aí de pessoa física, conseguir identificar esse padrão, essa atuação rápida e conseguir fazer alguma coisa naquela movimentação. Não tem como. Você só vê, pô, entra 10 boletadas lá gigantes de uma vez e dentro de um segundo cai o preço 30 pontos, 40 pontos, trava as negociações. Isso, por que trava as negociações? Porque é um sistema de proteção da Bolsa de Valores, é um sistema para segurar a volatilidade, não tem nada a ver com o Banco Central, essa trava que acontece é relacionado à Bolsa de Valores, e aí sai ali do leilão e volta ao normal as negociações, tá? Então, o Banco Central atua, ele anuncia o swap, os players, os dealers, veem a oferta do swap, porque é o Banco Central negociando com eles, e eles decidem o que fazer no mercado. Só que isso é segundos. Quando chega a notícia, quando você lê a notícia no seu celular, Banco Central anunciou o swap de 800 milhões. Cara, inclusive, juro pra você, não vai dar pra galera ler daqui, né? Mano, o Banco Central acabou de anunciar 1 minuto atrás um swap cambial de 800 milhões. Tá aqui, BC vende 16.800 milhões de contratos de swap cambial em rolagem. Tá? Então, isso aí é uma oferta que a gente tá falando agora. Acabou de acontecer hoje, dia
16 de março, meio-dia e 7, tá? Aconteceu esse swap cambial aí no dólar. Então, o Banco Central, essa notícia que saiu agora, no mercado já aconteceu, a galera já atuou, né? Não vai chegar a notícia, você vai ler, vai acontecer. Não, cara. Quando você leu a notícia, o mercado já fez o que tinha que fazer. É tudo muito mais rápido do que você, do que eu tem acesso, tá? Então, não adianta você ficar... Auriel, aonde que eu vejo a notícia? Auriel, me passa um site aí pra eu ver a notícia rápido. Cara, eu tenho sites pagos, tenho plataformas pagas para poder ver notícia e eu afirmo para você, não vai ser tão rápido, você não consegue ler a notícia e clicar na mesma velocidade de um algoritmo. E falando também agora um pouco mais sobre o leilão que acontece após a atuação do Banco Central e trava ali a negociação do dólar, como eu já disse, esse leilão não tem nada a ver com o Banco Central, e sim é um sistema de proteção da Bolsa, assim como o Circuit Break, que é o sistema que aconteceu ano passado, no meio da pandemia, várias vezes, que quando a bolsa está caindo mais de 10%, trava as negociações por uma hora ali, fica em leilão por uma hora, para aí voltar os negócios. Isso começou a acontecer muito depois do Flash Crash de 2010, as bolsas implantaram aí esses sistemas de proteção para não ter nenhum desespero, alguma coisa errada ali no mercado, talvez seja simplesmente um erro, tá? Então, esse é um sistema de proteção da Bolsa de Valores. Como que funciona o leilão? Eu tenho aqui um vídeo tutorial só falando sobre leilão, como você faz para entrar, como que você faz para sair caso você foi pego, tinha uma ordem apregoada lá e foi pego no leilão. Enfim, assiste o meu tutorial sobre leilão que vai ficar tudo bem explicado para você. Make your look go on a dance, see her booty poppin'.